Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos. Hoje nós vamos para a segunda aula de psicologia aplicada à teologia, tá? E vamos começar no capítulo 5 do seu material impresso, a conversa. Vamos começar aqui pela arte de conversar. Então, conversar é uma arte, né? E conversar com pessoas inteligentes que saibam expressar-se corretamente e transmitir bem as ideias é indiscutivelmente agradável. Então, saiba que, primeiro, quando estiver conversando, a conversa é feita através de um diálogo, e não monólogo, tá? Então, para conversar tem que ter diálogo, tem que falar e ouvir, via dupla. Diálogo quer dizer via dupla, duas coisas. Monólogo é uma coisa só, tá? Espere a pessoa concluir o raciocínio e depois faça o seu. Não fique interrompendo a pessoa. Ouça. Já falamos disso, né? Vamos falar mais na frente. Espera, tá? Não fique cutucando a pessoa que você conversa. Esse sim é um gesto muito deselegante. Tem gente que vai conversar com você, fica te cutucando, te chamando a atenção, cutucando o tempo todo. Isso vira mania também, tá? Tem gente que tem mania de cutucar os outros para conversar. E olhe diretamente para a pessoa que você conversa. Fique furtando o olhar aí para os lados, não, que isso também é deselegante. Uma das coisas desagradáveis é conversar com alguém que fica olhando para os lados, né, digitando no celular. Essa atitude demonstra né, uma falta de interesse com quem conversamos e, ao mesmo tempo, demonstra que a pessoa está insegura, demonstra insegurança, é um indicativo disso. Atualização, conversa e interrupção. Saiba que podemos identificar o grau cultural e intelectual de uma pessoa pela maneira pela qual conversa. Então leia sempre jornais, revistas, atualize. A pessoa tem que estar atualizada, tá? Essa aí é a parte de atualização. O que está acontecendo, né, no mundo, em volta, no estado, na cidade, por aí vai. Uma pessoa bem informada, ele transmite segurança no que ele fala. 2. Saiba o que falar. Evite assuntos pesados, desagradáveis, desconfortáveis. Todo mundo sabe que os assuntos são esses. Não exalte o valor próprio, tá? Na conversa, não fica falando, exaltando a si mesmo. Não faça fofocas. Volta no 3. Não exalte o valor próprio. O próprio Jesus diz que aquele que testifica de si mesmo é mentiroso, viu? Só para lembrar. Não faça fofocas. Esse também tem muitos conselhos no Provérbios, na Bíblia, acerca do fofoqueiro, do que semeia contenda entre irmãos, e tem vários nomes para eles lá. Não faça consulta com profissionais liberais fora do seu devido escritório ou consultório. Eu tenho um amigo pessoal que é médico, e é meu médico cardiologista, mas eu nunca entrei em contato com ele para falar da parte profissional. O profissional, eu vou lá no consultório dele, marco consulta, ele me atende e a gente trabalha lá, tá? Não estou falando para exaltar, não, é para exemplificar esse assunto aqui, tá? Por mais que seja amigo, né? Não fale demais, aprenda a ouvir, você com certeza vai aprender mais. Fale pausadamente, não fale disparadamente, que não dá tempo da pessoa entender o que você está, montar na cabeça o que você está falando. A pessoa precisa de um tempo para ir organizando os pensamentos e fazendo a decodificação de tudo que você está falando. Se fala muito rápido, a pessoa se ela se perder, aí dá sono, aí dá vontade de beber água, aí, tá? Então você prende as pessoas que você está falando, ou pessoas, trazendo algo interessante e que não seja rapidamente. Tem mais algumas coisas, tá? Peça licença quando quiser ou precisar interromper a conversa.
Hoje nós temos muita conversa virtual, né? Nós temos nossos cursos virtuais, lá tem uma mãozinha, você clica na mãozinha, aparece a mãozinha aí, olha que a pessoa de lá fecha o raciocínio, pois não, esse que levantou a mão aí, o que houve e tal, e por aí vai. Aí a conversa fica suave, né? Você fica interrompendo no meio, interrompe o raciocínio, corta fora de hora, ele perde o raciocínio, os outros, que porventura se tiver outros também, tá? Então é um dano tremendo. E erros então que a pessoa pode cometer na arte do falar bem: desatenção de quem ouve, o mau hábito de interromper e de falar ao mesmo tempo, né? Interromper e falar, a precipitação de mostrar que se tem espírito ou cultura, aquela vontade da pessoa de querer mostrar que ele, né, tem cultura, de se aceite pelo grupo. Então às vezes tem um grupo ali, um fica no meio, a vontade de querer dominar a conversa ou o assunto. Isso também é um grande, né, é uma forma de demonstrar o pedantismo, a falta de segmento na conversa, né, da sequência, o espírito da contradição, o contraditório. Que isso? Tem isso, gente que tem um espírito de contradizer tudo que os outros falam, o vício de sempre querer fazer graça, fazer piada com tudo, também demonstra insegurança, falta de calma na apresentação dos argumentos. Isso é um erro fatal na arte de falar. Trazer à baila, trazer para dentro da conversa assuntos pessoais em detrimento dos de ordem geral, né? Os de ordem geral são prioridade sempre. O ponto certo da conversa: quem cala e ouve aprende muito, quem ouve mais, tá? Quem fala ensina. Então o outro ponto agora é quem fala ensina. Então quando a gente fala, a gente ensina. E eu educo então primeiro o tom de voz. É possível melhorar muito o nosso tom de voz. Sabia que a voz que sai da nossa boca não é igual a que ouvimos? A que ouvimos é diferente. Por isso, depois que eu gravo o vídeo aqui que eu vou ouvir, mas não é isso, né, não é essa a minha voz, porque é diferente. E é isso mesmo. Hoje existem técnicas para que possamos educar a voz de modo que ela possa ser mais agradável de ser ouvida, mais suavizada, menos agressiva. Falar corretamente, pausadamente, em tom agradável é uma questão de praticar, de disciplinar a voz. Tudo pode ser praticado aqui, tá? Sabendo disso, nós temos como hábito, podemos ter como hábito diário tomar bastante água. Eu tenho sempre aguinha aqui para hidratar o sistema. Bocejar e espreguiçar-se com vontade ajuda. Ouvir a sua própria voz ajuda também. Faz o seu áudio, o seu podcast, seu vídeo e ouça ele, ouve e tenta melhorar ali, pontua, escreve, analisa. Cuidar da postura corporal é outro ponto importante, né? Principalmente quando a pessoa está em pé, no púlpito ali, a postura corporal vai melhorar ou não a comunicação. Respirar direito, respirar na hora certa. Cantar também ajuda a melhorar a voz. Depois de praticar todos esses itens aí, faça o teste contando uma história para outra pessoa. Depois de praticar, pratica, né, depois o outro, pelo menos 2 ou 3, e depois conta uma história e vai melhorando isso. É importante lembrar que falar alto e gesticular ao mesmo tempo é muito deselegante. Falar alto, né? Aqui a gente põe até o meu microfone, eu coloquei mais alto um pouquinho, mas porque tem gente que tem um celular que não, né, quase não dá para ouvir. Aí eu coloco mais alto porque quem está com ele mais alto ele consegue baixar, mas quem tá quem tem ele baixinho não consegue ouvir nada em alguns casos, tá? Mas falar alto é muito deselegante. Para uma voz gostosa, precisa evitar a automedicação. Tem muitos medicamentos que fazem mal para a voz, mal para as cordas vocais.
E tem uns que não ajuda nada e ainda atrapalha, que uns sprays, você compra uns sprays milagrosos, né, e pastilha, né, tosse, pigarro também, os gritos, tudo isso atrapalha aí, né? Para ter uma voz gostosa tem que evitar essas coisas aí. Então, sobre falar isso aí, né? Sobre a conversa. Depois, as relações interpessoais, capítulo 6. A interação, interagir, tá? Em qualquer ambiente que seja, nasce da aceitação, do desprendimento, do acolhimento. No mundo atribulado em que vivemos, às vezes não damos conta disso. Precisamos nos dar conta da importância de estar em um ambiente saudável e o quanto isso depende de cada um. Então, na hora de relacionar-se, na hora de falar, também você precisa de um ambiente saudável, precisa de um ambiente aceitável para você mesmo, para as outras pessoas. Compreenda as pessoas e melhore o seu relacionamento interpessoal. Em todo grupo existem pessoas que se relacionam com maior ou com menor facilidade. Já sabemos que o relacionamento interpessoal é uma das características mais exigidas na atualidade. As empresas contratam profissionais da psicologia, dessas áreas, as outras áreas afins também, para identificar essas pessoas que se relacionam melhor, porque o problema maior lá no trabalho é a relação interpessoal entre funcionários, entre o funcionário e o cliente, entre o funcionário e o fornecedor, e por aí vai. Todos os relacionamentos. Então, as empresas preferem pessoas que se relacionam melhor. Então, não é só as empresas, estou falando das empresas só para dar um exemplo, mas o mundo espera pessoas que relacionem-se bem. Eu já vi grandes profissionais simplesmente perder o emprego porque tem dificuldade de se relacionar. Já vi vários. Vamos analisar 4 tipos distintos de pessoas aqui, tá, para facilitar aí a nossa meditação. O primeiro é o sozinho, o solitário, lobo solitário. Estou na página 40 do seu material impresso, está ali. Toda vez que aparecer aquele curso lá, aquilo lá é a página, tá? Sozinho, lobo solitário. Muitas pessoas sentem necessidade de ficar só, gosta da sua própria companhia, apreciam ser reservado. Quem curte essa característica é sozinho. Quem sofre com ela é solitário, tá? Então, quem gosta de ficar sozinho, né, quem gosta de ficar reservado, é o sozinho. Mas quem sofre quando fica sozinho, esse é o solitário. Tem diferença aí entre o sozinho e o solitário. Por isso que o título aí fala dos dois, tá? O sozinho e o solitário. Por um motivo ou outro, a pessoa prefere se manter em seu canto, tem dificuldade de estabelecer a comunicação, né, uma comunicação mais aberta, mais profunda, prefere ficar na superficialidade, aprecia trabalho individual. Então essa pessoa, esse indivíduo que gosta, que quer, ou às vezes não gosta, mas ele, por algum motivo, ele é isolado, né, então ele entra numa das duas categorias aí, sozinho ou solitário. Depois vem o tímido. O tímido ele pode ser confundido com o sozinho ou com o solitário, mas as suas características são diferentes, tá? Sente vergonha de se expor, preferindo ficar no seu canto. O motivo é outro, tá vendo? Ele foge dos grupos em casos extremos, né? Mais de 3 pessoas para ele já é uma multidão. Ele teme muito ser criticado, ser rejeitado pelo grupo, né? Se sente incapaz, mesmo que não seja. A maioria até são capazes, mas ele se sente incapaz. Frequentemente, ele se percebe, ele se vê inferior aos demais e tem baixa autoestima. E o mesmo em relação à autoconfiança, autoconceito, tá? É baixo. Sua reserva pode ser entendida como arrogância ou antipatia pelas outras pessoas, claro, o que o afasta ainda mais do grupo, né? E ele sendo daquele jeito, as pessoas acham que ele é arrogante, que ele é antipático e tal, tá? E com a dificuldade de comunicar, ninguém vai saber, porque ele não vai contar e a pessoa não vai se afastar dele e por aí vai. Compreensão
aceitação, incentivo, suporte, estímulo constante às competências demonstradas, sorriso aberto e franco, receptividade são estratégias muito eficazes para lidar com o tímido. Tá? Pega isso aqui, porque isso é muito comum, aí eu listei isso aqui também junto, tá? Que como é que eu faço para lidar com essas pessoas. Com sozinho tem uma listinha lá também um pouquinho diferente dessa, tá? Depois vem o desconfiado, o pessimista, né? Desconfiado, aquele que desconfia de tudo, né? A sua característica é a falta de confiança em tudo, em todos, né? Não confia nem na cadeira que ele senta, não, vai cair, vai quebrar, não, aquela porta lá não vai aguentar, e esse ar-condicionado não vai aguentar o dia inteiro, esse calorão aqui, ele desconfia de tudo e de todos, né? Parece que só o que ele fala ou faz é o melhor, é aceitável, é verdadeiro. Então o que ele faz, não, esse aqui é garantido, mas os outros não confia no trabalho, no relatório, nem nada, tá? Bom, no ponto extremo, o desconfiado leva tudo para o mal, né? Teoria da conspiração, podendo até se sentir perseguido pelo grupo. Em vendas, por exemplo, é aquele típico profissional que desconfia que um produto pode fazer tudo aquilo que consta no manual, e ele é um tipo que irrita, né, o cliente. Depende do temperamento do cliente, ele irrita mais ainda, porque ele já é desconfiado e pessimista, e aí ele pega um cliente esperto, inteligente, né, ou que seja igual a ele, aí pronto, aí a coisa complica, né? Ele irrita. Então, ele se vê como realista, ele mesmo olha para ele como realista, mas os outros veem ele como um pessimista. Veja que há uma diferença enorme aí dos pontos de vista, tá? O outro, empolgado, por onde passa ele deixa o rastro de afetividade e otimismo. O problema é que ele às vezes não se sabe, né? O quanto disso é real, o quanto que é verdadeiro. Ele adora ser apreciado, valorizado, paparicado, estar no palco. Uma motivação só, né? Imagina quando é um incompetente motivado desse jeito. É acelerar para o muro na certa, né? Então esse gosta de ser paparicado, valorizado, apreciado. Ele costuma ter um conceito, um autoconceito elevadíssimo, tá? A autoestima dele é lá em cima. Confia nele próprio, desconfiando dos demais. Lembra que eu falei para vocês que o extremo é perigoso? A autoestima tem que estar no nível aceitável, mas se ela estiver muito em cima, ela entra nesse quadro aqui do empolgado, tá? Se estiver muito embaixo, entra em outros quadros que nós vimos aí para trás. Então tem que estar num equilíbrio, né? Um equilíbrio é o desejado aqui, nesse caso. Vamos para o 7. Administrar é resolver conflitos e não procurar culpados, é procurar solução para os conflitos e não culpado, tá? Então administrar as coisas é procurar resolver os conflitos, e estude detalhadamente, reveja esse ponto aqui, esse capítulo aqui, porque aqui tem alguns segredinhos importantes, tá? É evidente que todo problema ou conflito tem uma causa, e se você procurar vai encontrar o culpado também, tá? Isso é igual carro velho, você ficar procurando defeito, você vai achar rapidinho, tem defeito, né? Mas ao fazer isso, você também vai estar se desviando, gastando tempo e energia preciosos na caça às bruxas, em vez de se concentrar na solução do problema. O problema existe, ele precisa ser resolvido, e resolver o problema é mais importante do que identificar, punir, etc. A rigor é a única saída para o desentendimento aí, tá? A solução do problema, né? Do conflito. Focalize então a atenção nos ganhos da solução e esqueça a sessão de acusações mútuas que acirra os nervos e acaba prejudicando o desenvolvimento do projeto, do trabalho, do que precisa ser feito, tá? Olhe um nível acima, concentre as pessoas nas metas, enfoque as convergências. Sabe o que é convergência? É aquilo que vai na mesma direção. Divergência é aquilo que se
bate, um não concorda com o outro, mas convergência é aquilo que converge, aquilo que vai, tá? Pega as coisas que vai dando certo e junta tudo no feixe, porque um fortalece o outro, e não a divergência. As divergências, se você focar nelas, é problema, né? Vai colocar o processo todo em risco. Comprometa as pessoas na busca de melhor solução. Encare isso de forma objetiva e também de forma positiva, tá? E juntos, buscar a solução juntos, isso pode ajudar a desenvolver a equipe pode se fortalecer com isso, pode minimizar os erros aí. Só depois de procurar a solução, de encarar o problema, de fazer aquilo, é que a sós você pode identificar o causador, se tiver como identificar, porque tem arte que não acha o dono, né? Mostra para ele a inadequação, né, da atitude, os resultados, os problemas que causou ali aquilo, né, aquele conflito, aquele problema. Grande parte das vezes uma conversa sincera, respeitosa e objetiva vai evitar a repetição do ocorrido, desde que as causas sejam tratadas. Precisa ser tratada, mas não precisa expor, não precisa, né, gastar energia, né? Foca no que tem que ser feito, depois resolve essa outra parte, se for o caso, tá? Analise, tópico 2, analise a situação, faça algumas perguntas sobre o problema, sobre o conflito. Qual é realmente o problema? Tem problema mesmo? Porque tem um pessimista lá no meio que está falando que tem um problema. Aí você põe na cabeça, tem um problema. Aí você fica tentando achar a solução para o problema. E isso às vezes nem é um problema. Você tem que fazer uma análise, né? Junta as informações. Tem um problema? Qual é o problema real? Tá? Quem está envolvido? O que é que aconteceu? Desde quando vem acontecendo? Onde aconteceu o conflito, o desentendimento, o problema? Em que departamento, que setor? Em que área geográfica aí dentro? Por que ocorreu isso? Podia ser evitado? Tudo isso aí, se você consegue responder essas questões aqui, você vai ter uma radiografia da situação, tá? Aí você busca, né, segundo ponto, na análise, primeiro, faz as perguntas. Segundo, busca alternativa de solução. Aponte as opções que você julga mais plausível para resolver o conflito. Aí é hora de buscar solução e não culpado, tá? Escolha a melhor alternativa com base nas informações que tem à disposição. Com informação é tudo, tá? Com informação na mão você tem possibilidade de decidir, porque tudo isso aqui é decisão, e a decisão precisa ser uma decisão bem centrada para não colocar em risco todo o processo, tá? Então você vai decidir pela melhor alternativa, como? Tendo informação, identificando o erro, identificando o problema quando houver, tá? Fazendo uma análise, levantando a situação, municiando-se de dados, tá? Implante e avalie, né? A última orientação é implantar. Você achou a melhor maneira, coloca isso em prática e depois faça uma avaliação se isso funcionou, né, com a equipe. Tem muitas maneiras de fazer essa avaliação, você pode achar uma, tá, aí mais adequada. Bom, o terceiro, mantenha um clima de respeito. Respeito é muito importante, porque às vezes não é importante para um, mas é importante para o outro. E quando se trabalha em equipe, tem que se trabalhar num nível que se considere todas as pessoas. Se uma pessoa acha desrespeitoso certas coisas, então é uma questão de manter o grupo, tá? Às vezes a pessoa nem fala, mas ele está chateado, ele não está rendendo, ele está, né? Então existem situações, vou pontuar algumas aqui, tá, que precisam ser observadas. Ao dialogar com a parte ou as partes, mantenha sempre um clima de respeito e de consideração, porque isso vai ser a plataforma da sustentação do entendimento, né? A possibilidade do entendimento só existe se tiver essa base respeitosa aí para trabalhar.
Evite todo tipo de sarcasmo. Estuda essa palavra sarcasmo. Tem gente que faz isso automaticamente. Ele é sarcástico por natureza. Isso irrita, isso é um desrespeito, isso as pessoas não vão aceitar. E na hora, e às vezes eles ouvem tal, não é aceitar. Eles suportam por algum tempo, mas na hora que dá um conflito, aí vem, né, a bomba. Né? Sarcasmo, ironia, agressividade, tudo isso precisa ser evitado, né? Porque vai funcionar como gasolina, combustível aí na fogueira do conflito, do desentendimento, né? O sarcástico aí, né? Isso vale lá nos processos que nós estamos falando, mas vale na família. Já pensou o sujeito sarcástico com a esposa e tudo, ela, né, ouve aquilo hoje, amanhã, a hora que soltar a pimenta, aí pronto, né? Então aí lascou. Desculpe aí, né? Aperfeiçoe a habilidade de ouvir e de falar. São habilidades que podem ser trabalhadas. Não interrompa quando a outra pessoa estiver se explicando, por exemplo. Nós já começamos a falar disso lá atrás, né? Saiba ouvir. Saber ouvir é uma arte, tá? Ouça também as entrelinhas, preste atenção nos detalhes. Eles às vezes resolvem, eles às vezes põem fim aos conflitos. Isso é o que ela não está dizendo, mas isso é que a pessoa, o interlocutor não está dizendo, mas está insinuando. Às vezes por gesto, por tom de voz, por comunicação corporal. Já disse para vocês que a gente não se comunica só com a voz, a gente se comunica de várias maneiras. O ser humano tem uma habilidade de comunicação incrível. E às vezes a pessoa está falando uma coisa com a voz, mas o corpo dele está falando outra. A expressão corporal dele está dizendo outra coisa, está gritando outra coisa, tá? Então, a habilidade de ouvir e a habilidade de falar, isso precisa ser treinado, precisa ser, tá, trabalhado. Seja construtivo ao fazer uma crítica. De vez em quando eu vejo alguém falando por aí que não existe crítica construtiva. Tudo é crítica. Tem sim, tem como fazer uma crítica que ela vai construir, né? vai somar, sem sarcasmo, com respeito, com responsabilidade, né? Até as pessoas, mas isso não é uma crítica, mas é também, né? Não deixa de ser. Evite a armadilha da personalidade, usando frases diretas e acusativas, do tipo, você só sabe trabalhar para si, não ajuda ninguém, porque na hora do sangue quente, aí a pessoa solta os cachorros, né? Aí ele fala o que está lá dentro dele, e aquilo que ele falou ali, se ele não tivesse falado, não teria tanto problema, né? Você me prejudicou de propósito, né? Você não sabe trabalhar em equipe, e começa a fazer esse tipo de acusação. Isso é armadilhas da personalidade, tá? A pessoa se sente acusada e aí a partir daí ela se coloca na defensiva, né? Quando ouve frases tipo essa aí, né? Você fez isso, você errou naquilo, né? Concentre-se no problema ou no comportamento e não na personalidade das pessoas, tá? Porque a personalidade é nato dela. Um problema, o comportamento podem ser trabalhados. Quando alguém lhe dirigir críticas, né, críticas vagas, solicite esclarecimento. A pessoa vem e fala, você é muito negativo. O que é negativo? Defina isso, né? Ou seu trabalho está abaixo da média. Média? Qual é a média? Né? Isso não diz muito. Então eu pergunto, onde é que o meu comportamento é negativo? Pontua aí, detalhe. De onde o trabalho está abaixo da média, né? Eu gostaria de saber para melhorar. Então, aí, às vezes às vezes a pessoa quer denegrir o outro, ele joga essas palavras vazias, você é muito negativo e tal, coisas que, né, que ele não pode explicar. Nada que você não pode explicar também não pode falar, né? Você não dá conta de explicar, então fique de boca fechada. Essa é a melhor, né? Isso vai gerar um conflito e depois vai ter que alguém resolver esse problema. Procure uma solução do modelo ganha-ganha, do modo ganha-ganha. Isso é muito usado nas administrações, nos treinamentos de empresas, tá? Procure a solução ganha-ganha. Ganha-perde ou perde-perde são piores formas de solucionar conflito. O que é isso?
ganha, perde, um lado ganha, o outro perde. Eu faço um negócio com ele, eu saí satisfeito, ganhei muito, ele foi lesado, né? Hoje ele foi lesado, mas ele é meu cliente, amanhã ele não volta para comprar de mim mais. É meu fornecedor, eu arrebentei o fornecedor, depois ele não tem como me fornecer o produto, eu não tenho como vender. Então, todo jeito que você analisar, o ganha-perde é ruim para cá e é ruim para lá, tá? O perde-perde, os dois lados perdendo, também não funciona, né? É ruim para as duas partes. Então tem que procurar a solução ganha-ganha. Já adianto, não é fácil não, viu? Todo mundo quer ganhar, todo mundo quer, né? E se ele ganhar, ele não se importar com o que o outro está perdendo, aí ele vai entrar no ganha-perde. E ele entrou no ganha-perde, ele vai perder também. Em algum momento, isso aí vai voltar nele, né? Vai voltar para ele. Tá? Então, a solução ganha-ganha é a melhor solução. Sempre vai restar alguns estilhaços doloridos, guardando a melhor hora para contra-ataque da pessoa que for lesado e tudo. E, né, uma hora ele te pega na curva, né, vamos dizer assim, como diz o caipira. Tá? Procure a relacionamento ganha-ganha, tá? Em que ambos os lados saem ganhando, sem impor, sem humilhar a outra parte. Os conflitos não são casuais. Eles ocorrem quando as pessoas se sentem frustradas, se sentem humilhadas, ignoradas, não reconhecidas. Aí é um ponto importante. Injustiçadas, inseguras, traídas ou algo assim. Acho que resumiu tudo aí, né? Nesse parágrafo. Por outro lado, felizmente, as pessoas todas evitam conselhos e tornam-se cooperativas sempre que percebem algo de vantajoso para elas ou para o grupo. Então, se você concentrar no grupo, na equipe, no trabalho em equipe, você vai ser um que vai fomentar a resolução de problemas, vai cooperar com a resolução dos problemas. Tá? Então, aqueles problemas lá pessoais não podem interferir nos problemas, na solução do grupo, no objetivo do grupo. Cada vez mais procura-se pessoas que tenham esse comprometimento, tá? De pensar na equipe e não nas coisas pessoais. Por menor que seja o conflito, por mais que a pessoa fale, não, mas eu fui injustiçado e tudo, mas o objetivo da equipe foi colocado em xeque com isso, tá? É aí que entra aquela parte que eu falei para vocês. Muitas pessoas perdem o trabalho, perdem a posição, perdem a honra por causa de um problema pessoal, tá? As pessoas cooperativas que cooperam são aquelas que têm algo a ganhar. E grande parte das vezes não se trata de dinheiro, né? Elas podem querer, por exemplo, segurança, estabilidade. Os americanos até fizeram uma pesquisa há muitos anos atrás, eu me lembro disso. Fizeram uma pesquisa e na pesquisa uma das perguntas era o que a empresa poderia fazer para o funcionário para que ele ficasse mais satisfeito. Todo mundo estava achando que ele ia ser um aumento de salário, né? Que o pessoal ia estar, mas não era. Sabe o que era? Reconhecimento. Olha, nessa linha aqui, as pessoas queriam ser reconhecidas. Não, se me reconhecesse já estava muito bom, né? Se, né, reconhecesse o meu trabalho, me fizesse um elogio, não era o salário o problema, tá vendo? Então é aí, né, a base da dificuldade. Então a pessoa quer segurança, estabilidade, reconhecimento, promoção às vezes, né? Promoção às vezes por causa do dinheiro também, por que não? Mas por causa do trabalho, para render melhor, para a equipe crescer mais, crescimento pessoal, harmonia, né, desafios profissionais e muitas outras coisas. Tá? Mostre então a outra parte o que ela tem a ganhar com a solução do conflito, tá? Ou o que ela tem a perder se esse conflito continua. E vai ter dado um grande passo para a solução do desentendimento, do conflito, do problema. Tá? Então, procurar a solução é a melhor pedida. Tá? Haja sempre no sentido de eliminar conflitos. Dá até para prevenir conflitos, né? Com tudo isso aqui, se você prestar bem atenção de como é que os conflitos ocorrem e tiver anotado tudo direitinho, aí você já percebe onde vai ter um conflito. Às vezes antes dele acontecer você pode prevenir isso,
tá? Existem muitos métodos para eliminar esses comportamentos de resistência. E não é mandando embora, contratando outro, você troca o problema de lugar, manda um para lá, traz outro, o outro vem, vai causar conflito de novo. Mas não foi o mesmo conflito, mas foi outro conflito. Então tem que trabalhar o que a gente tem na hora, tá? Você pode utilizar um ou vários desses métodos para resolver os conflitos. Isso, né? Essas informações de ouro aqui, tá? Mostre um exemplo de sucesso. Exemplifique, né, como o mesmo problema foi enfrentado, foi resolvido, a solução foi encontrada utilizando o mesmo processo que vai ser adotado agora, no caso, né, comprovando assim a sua eficiência, a eficiência do modo que está sendo resolvido o conflito. Porque tem gente que é resistente, você tem que provar para ele, né? Dê uma garantia. Aqui a liderança tem que ser firme, né, para garantir, para segurar essa garantia. Garanta que se no layout, né, a nova tecnologia, ou seja lá o que for, não der certo dentro de um determinado prazo, sei lá, 15 dias, um mês, né, então vai ser adotado o sistema antigo ou algum outro. E se não acontecer, ele vai, né, firmar nisso. Então uma garantia, vamos fazer. Se não der certo, a gente volta, né? Eu garanto para vocês que a gente volta, mas vamos tentar fazer, vamos juntar as nossas forças. E a garantia, né, eu estou dando só um exemplo da garantia, mas tem muitas coisas, né, que a garantia do líder é essencial. Mas ela é essencial quando ele segura o que ele garante. Se ele segurar hoje e voltar atrás amanhã, ele põe em xeque toda essa solução de conflito aqui, vai gerar outros conflitos, tá? Faça uma demonstração, né, quando há possibilidade, né? Há resistências quanto a um novo equipamento, a um novo sistema, né? Sempre há a resistência ao novo, isso é em qualquer lugar, né? Resistir ao novo faz parte da natureza humana. Então as demonstrações, elas são de extrema importância para convencer e resolver o problema e o conflito, tá? Tente simplesmente ouvir. Ouça argumentos da outra parte amistosamente, ao terminar o que ela tem a dizer, tá? Experimente persuadi-la por meio de uma argumentação lógica, inteligente, sequenciada. Às vezes o conflito é resolvido só com isso, muitas vezes é resolvido só com isso. Aí a gente fica procurando estratégia, meio, né? Tá? Mas às vezes é resolvido só aqui. Eu vou, esse número da página ele vem sempre no topo da página, tá? Então aqui é o topo da página 48, tá? Não no final, por isso que eu coloco aquele espacinho antes ali, para vocês saberem que a página 48 é daqui para baixo. Bom, evite preconceitos. Preconceitos são talvez os piores bloqueadores da administração de conflitos, tá? De resolução de problemas. Né? Eles estão relacionados com valores, crenças profundamente arraigados na pessoa, no íntimo da pessoa. Os preconceitos, a pessoa carrega eles. Para mudar isso é muito difícil, tá? Então a própria palavra já explica o que é isso. Preconceito é um conceito prévio, ele já tem uma ideia formada acerca da pessoa, do problema, de tudo, né? Então já pensa que é daquele jeito mesmo, sem ouvir, sem estudar, sem analisar. Lembre-se que cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, né? Suspende-se o julgamento, né? Um dos mais preciosos do ser humano, né? Em vez de julgar, e ele vai no piloto automático, né? No preconceito, que passa então a comandar o pensamento dele a respeito do tema ou da situação enfrentada. Os preconceitos mais comuns, eles estão extremamente combatidos hoje, mas parece que quanto mais combate, mais eles crescem. São relacionados à cor, à religião, a sexo, nacionalidade, idade, ideologia política, deficiência física ou mental. Tudo aí são preconceitos. Você pega a pessoa que tem uma deficiência, não, esses deficientes não dá conta de nada não, nem olhou, nem provou, nem fez a parte do julgamento. Aí o preconceito já julgou antes de ver o que pode ser acontecido, tá? Então, cuidado com o preconceito, esse é terrível. O problema deve ser administrado dentro da sua realidade única,
específica, por mais parecido que possa ser com casos semelhantes no passado. Não, eu contratei um desse jeito e deu tudo errado, esse povo aí não funciona não. Então não existem duas pessoas iguais, por mais semelhantes que possam ser. Pode ser gêmeos, tá? Toda pessoa é única e todo conflito também é único, tá? Não é o mesmo conflito lá, né? Pois os fatores que originam os conflitos nunca são exatamente idênticos, tá? E se os fatores foram os mesmos, os desdobramentos que vêm a seguir são diferentes, vão tomar rumos diferentes. Então, de qualquer forma, cada situação é única. Trate cada situação como única e elimine os preconceitos, tá? Dá a chance para a pessoa provar, faça a prova com eles. Se não passar na prova, não passou. Agora tem um negócio também, né? A pessoa, se ele não passar na prova porque ele é daqueles que são rejeitados pelo preconceito, não, me rejeitou por causa do preconceito, né? Mas nós estamos falando do preconceito. Então esse outro problema deixa para outra instância resolver, que é problema também. Mantenha a calma, não seja mal, né, as más notícias e, sobretudo, não se irrite se alguém discordar do seu ponto de vista. Isso é muito problemático também. Tem pessoa que, se as coisas não ficar do jeito que ele quer, ele se irrita, tá? E isso vai gerar conflito. Administrar conflitos significa também administrar a si mesmo, o seu humor, né? Ambiguidades, né? Pessoa, né? Pensar agora de um jeito, daqui a pouco de outro, incertezas, né? As atitudes não são certas, não dá para prever, né? Atitudes passionais, pessoais, né? Passionais de paixão, tá? Atitudes dentro desse lado preconceituoso passional, faz parte do processo do conflito, principalmente nos estágios mais agudos, né, nos estágios mais avançados, tá? Mantenha a cabeça fria. Falar é fácil, não é fácil. Eu não disse que era fácil, falei que tem que procurar, trabalhar, exercitar isso. Manter a cabeça fria, segurar a mão firme no leme, né? O leme é o que vai dar, né, o impulso, sem perder o controle da situação, e tem uma atitude de tranquilidade, de confiança. Isso vai transmitir confiança para o resto da turma, tranquilidade para o resto da equipe, tá? Devido a essa postura, os outros aceitarão a sua liderança e vão passar a confiar em você. Aquela pessoa instável, que no meio do conflito ele, né, desespera, né, não tem, esquenta a cabeça, aí pronto, já põe tudo a perder. O líder tem que ter firmeza, cabeça fria, firmeza, tá? Escolha sempre o momento mais adequado também para tratar de conflitos, não é qualquer hora não, com ânimos acirrados, com a cabeça quente, não é hora. Conserve o objeto da discórdia, né, o ponto máximo do conflito, exclusivamente entre os envolvidos. Não deixe se espalhar, porque isso prejudica todo o resto, tá? Abstenha-se de fazer propaganda, fofoca, lançar boatos a respeito. Normalmente alguém do grupo às vezes vaza isso prejudica todo mundo. Se todo mundo conseguir manter isso dentro de um controle, vai ser bom para todo mundo, tá? Se a situação estiver muito confusa e os ânimos estiverem exaltados, né, às vezes é bom dar um tempo para esfriar as cabeças, né? Convoca uma reunião para outro horário ou para o dia seguinte, né? Enquanto isso, faz o seu dever de casa, analise a situação, reveja as informações, os dados, levante mais dados, estabeleça uma estratégia de abordagem, né? Faz o dever de casa, faz o seu trabalho, tá? E vai dar certo. 10º, quando estiver errado, reconheça o erro. Isso aqui tem muita gente que não faz isso, né? Isso não vai diminuir a pessoa, não vai tornar ele vulnerável, como muitos supõem. Errar todo mundo erra, e todos deveriam considerar isso. Aí o sujeito é líder, fala, não, líder não erra, né? Líder não erra. Ele comete um erro, não assume o erro, aí todo mundo sabe que ele errou e só ele não assume. Pelo contrário, quando você assume o erro, você
provoca respeito dos outros, porque demonstra que o seu interesse não é provar que é perfeito, né, que é infalível, porque ninguém é, mas buscar a melhor solução para o conflito, para o grupo, tá? Mesmo que para isso ele tenha que, né, admitir que cometeu um erro. Cometeu um erro, já cometeu, então admitir, né? Não varrer problemas para debaixo do tapete, tá? Se houver conflito, enfrente-o, não guarda as coisas lá e deixa, né? Às vezes é melhor a gente deixar isso quieto, né? Deixa quieto isso lá, mas aquele conflito lá debaixo do tapete ele vai crescer, o microclima lá é perfeito para ele crescer, tá? E ele vai voltar, e vai voltar com uma força que você nem imagina. Então, enfrente o conflito, tá? Usa para isso a abordagem que melhor se apresente para o momento, tá? Mas não deixe isso debaixo do tapete, não, né? Resolva ele, não tente resolver, ou enfrente ele, tá? Não ignore a situação, nem contemporize achando que o tempo vai sanar o desentendimento. Muitas pessoas fazem isso, né? Eles, para evitar o conflito, para evitar o estresse de enfrentar o conflito, ele bota aquilo em stand-by, esconde debaixo do tapete, deixa o tempo ali, como se o tempo fosse resolver o problema, né? Tô dizendo para vocês, na maioria dos casos faz ampliar ele lá debaixo do tapete, ele cresce melhor, tá? Tá quietinho lá, né? O tempo quase sempre só agrava, tá? Pode, no entanto, haver solução especial, em que é mais vantajoso não encarar o conflito, né, que enfrentá-lo, a relação custo-benefício seria desfavorável, cada caso é um caso, né? E nesse caso use o bom senso para discernir quando é que vai fazê-lo, tá? E é muito importante. Capítulo 8. A capacidade de liderar um trabalho em equipe. O trabalho em equipe pode ser entendido como uma estratégia concebida pelo homem, né, para melhorar a execução, a efetividade do trabalho e elevar o grau de satisfação do trabalhador. Hoje, mais do que nunca, o trabalho em equipe tem sido incentivado, praticado em todas as áreas de atividade humana. Vocês pegam as empresas modernas, né, esse CEO dessas empresas modernas, eles têm um trabalho em equipe incrível, precisa ser aprendido isso daí. Eu não estou dizendo que é fácil, nunca é fácil, mas se aprender a colocar essa equipe aqui, né, dentro dessa modernização de equipe, né, da fórmula de equipe, né, a coisa vai funcionar. Vários autores têm destacado isso aí, as vantagens do trabalho em equipe sobre o trabalho individual, tá? E apesar desse reconhecimento, nós observamos na prática muitas dificuldades em realizar trabalho em equipe, tá? Em parte isso se deve a diferentes percepções que se tem de uma equipe de trabalho, né? Elas nunca são iguais, né? E a gente percebe elas de forma diferente, então para cada situação ela é ímpar, então tem que analisar a equipe. Tem algumas coisas que são parecidas, mas cada equipe é diferente, tá? E também o objetivo é diferente, a área é diferente, uma série de coisas. Mas o funcionamento dessa equipe, o que elas têm em comum, né? Quando nos referimos a um determinado tipo de trabalho como sendo de equipe, é necessário que tenhamos claro que não há como conceber equipe como algo que se passa à margem do processo de trabalho. Tá, o processo todo, né, precisa estar sendo visualizado pela equipe, senão não é equipe, né? O funcionamento de equipe pode se apresentar, né, diferenças significativas em função do tipo de trabalho que está sendo executado, tá? O exemplo mais clássico disso daí, né, até o nome é clássico, é o da orquestra, tá? Da orquestra sinfônica. Os componentes dessa equipe têm um objetivo comum. O que é o objetivo comum? Executar aquela sinfonia. E o que tem ali? Conhecimentos e habilidades diferentes, né? E tem uma coordenação, que é o maestro. E tem um plano, que é as partituras. Então, isso aqui exprime bem o que é uma equipe, tá?
diferentes de um time de futebol também, na execução de uma sinfonia, o pianista nunca vai fazer o trabalho do violinista ou vice-versa. Não dá para fazer uma gambiarra aqui, né? Não dá para você improvisar, né? O objetivo é esse, o trabalho do maestro é fundamental, por mais competente que sejam os músicos, as peças ali individualmente, sem uma coordenação, sem uma ordenação do maestro, a equipe não vai conseguir executar a sinfonia e concluir o seu objetivo, tá? O plano é rigoroso, tem o plano ali, todo mundo tem que seguir o plano rigorosamente a seu tempo, do jeito que está escrito. Um músico não substitui a sua partitura durante a execução da sinfonia, ele não pode mudar o plano ali no meio do trabalho, tá? Então esses 4 elementos aqui, eles são essenciais para o funcionamento da equipe. Aí agora levamos para o geral, né? Primeiro, o objetivo. Qual que é o objetivo da empresa? Qual que é o objetivo do grupo? Né? É o grupo de trabalho? É um grupo da igreja? Né? O trabalho da igreja? É da empresa? Mas qual é o objetivo? Então tem que ter bem definido qual é o objetivo. Tá? Conhecimentos e habilidades dos membros da equipe, isso é importante também. Aí vai se treinar a equipe, né, e dar curso, tudo, porque eles têm que ter conhecimento para alcançar o objetivo. Mas esses 2 sozinhos não dão conta ainda, tá? Precisa de um coordenador, de uma pessoa, um supervisor para supervisionar o trabalho para que o objetivo seja alcançado. E por último, e tão importante quanto o plano de trabalho, de execução, para fazer com que se execute cada etapa. Tem prazo, tem toda, tá? Hoje em dia tem toda uma forma, né? Tem gerenciamento de projetos, a coisa mais incrível, né? Sempre vai, essas 4 coisas aqui vão estar presentes em todo tipo de equipe e vão determinar o seu funcionamento, se funciona ou não. Tá? Se o problema é na coordenação, o problema é na habilidade do membro, o problema é no objetivo, ou o problema é no plano de trabalho, tá? E isso precisa ser avaliado pela equipe. A equipe tem que achar solução. Eu estou falando de solução desde aquela hora. Agora achamos o ponto aqui, ó, tá? Então, nesse exemplo aqui, dá para a gente generalizar a coisa e colocar tudo num patamar só, tá? Então, como um grupo se torna equipe? Eu estava falando de equipe ali atrás, né? Agora aparece esse outro nome aí, ó, grupo. Grupo? Sim, uma das mudanças mais significativas da nossa época é a passagem de ação individual para o trabalho em grupo, né? Alguns grupos conseguem formar equipes. Outros grupos permanecem como grupo, porque um grupo tem 5 pessoas, mas cada pessoa é um indivíduo, cada um faz o seu trabalho, eles não se juntam para fazer o mesmo trabalho. Equipe é quando você pega um grupo e põe eles no mesmo objetivo e coordena isso, e gerencia isso, e faz um plano com eles, tá? Que também o plano tem que ser estudado junto com a equipe. Não pode ser o líder lá falando, o plano é esse aqui, todo mundo faz, obedece quem tem juízo, vai dar errado, né? Como diz o jovem agora, vai dar ruim, tá? Podemos identificar alguns elementos para a transformação de um grupo de trabalhadores em uma equipe de trabalho, tá? O grupo precisa perceber, vislumbrar vantagens, as vantagens que se tem do trabalho em equipe. Porque a tendência do grupo é cada indivíduo trabalhar individualmente, tá? Não querer trabalhar em equipe, né? E a complementaridade, um complementando o outro, o que um pode contribuir dentro do grupo, tá? A interdependência, um dependendo do outro, o sinergismo, vocês sabem o que é? Quando você junta as energias na mesma ação, isso é sinergia, tá? Então, sinergismo é um sinônimo de trabalho em equipe, tá? A disposição de compartilhar objetivos, decisões e responsabilidades. O individualista, ele não compartilha aqueles 3 itens ali.
Se ele não perceber e você não conseguir fazer uma equipe, você vai continuar com um grupo. Você tem um grupo de vendedores ou tem uma equipe de vendas? Né? Você tem um grupo de trabalho na igreja ou você tem uma equipe evangelística e funcional? Tá? Então a equipe ela compartilha os seus dados, as suas decisões, as suas responsabilidades e todas as outras coisas. A equipe todo mundo faz tudo para o projeto ser realizado, para o objetivo ser alcançado. Tá? 2. A necessidade de definir com clareza os objetivos e resultados. Então, o que eu espero? Qual que é o nosso objetivo? Né? Objetivos alcançáveis, porque também tem líder que bota o objetivo lá em cima, ninguém nunca dá conta, a equipe fica desmotivada, né? E tudo. Precisa pensar isso aí, tá? Para cada um e para o grupo todo. A importância de construir em conjunto um plano. O plano tem que ser construído em conjunto, a pessoa tem que sentir parte do plano. Tá? Definir a responsabilização de cada membro, o prazo e outras, né, outras definições que precisa. Tem que ter o prazo de execução para cada tarefa. Tá? A necessidade também de avaliação constante dos processos e dos resultados, que nós não falamos lá. Basicamente uma equipe é aquilo lá, aqueles 4 itens, mas vamos acrescentar outro item aqui: avaliação do que foi feito, foi alcançado. Separa por tarefa, nós temos 10 tarefas nessa fase. Essa tarefa concluímos com um êxito, vamos avaliar, vamos ver como é que foi, vamos para a próxima tarefa, vamos, sabe, aí a equipe vai crescendo nisso, né? Tudo amarradinho. Então a percepção de que o fracasso de um pode significar o fracasso de todos, né? E que o sucesso de um é fundamental para o sucesso da equipe, né? É que vai dar esse gás que a equipe precisa. Então lá, por melhor que seja, né, o goleador lá, no caso do futebol, né, se ele fizer o gol, mas o time perder, ele perdeu também. Não, eu não perdi, quem perdeu foi os outros aí. Não, ele faz parte do time, né? Percebe isso? Então a percepção de que o fracasso de um é o fracasso de todos, né? E que o sucesso de um pode ser, né, fundamental para o sucesso da turma. Então isso vai trazer uma elevação boa para a equipe. A importância de garantir a educação permanente de todos os membros, né? De garantir o conhecimento necessário, a habilidade necessária para que todos, os processos sejam concluídos. Trocar um por um que já tem experiência naquela área, tudo, né? Mas é outra equipe, é outra coisa. Você vai tirar um membro da equipe que já está engajado e vai pegar um que às vezes é individualista, mas tem aquela habilidade. Então tem várias coisas aqui, tá? As empresas preferem treinar os membros que conseguem fazer, que conseguem trabalhar em equipe, do que pegar uns com experiência que nunca vão, né? Que vai sempre ser um grupo em vez de ser uma equipe, tá? Bom, estou falando de empresa, estou falando de igreja, estou falando de tudo que é tarefa, é para a vida. Isso aqui eu estou mostrando para vocês, é a nossa vida, tá? A necessidade de aprimorar as relações interpessoais, os relacionamentos, valorizar a comunicação. A gente vem falando disso lá do início desse estudo, tá? A comunicação é importante, as relações interpessoais são importantes, tá? A disposição das pessoas em ouvir, considerar as experiências, os saberes de cada membro do grupo para que ele se torne uma equipe, tá? Finalmente é fundamental que os objetivos e os resultados definidos se constituem em desafios constantes para o grupo, tá? Não pode ser muito baixo, não pode ser inalcançável, né? Tem que ser algo que seja desafiante, que instigue cada integrante do grupo, tá? E isso aí o grupo decide em conjunto também. Bom, como se pode perceber, fazer de um grupo de trabalhadores uma equipe de trabalhos é um grande desafio, né? E passa pelo aprendizado coletivo, da necessidade de uma comunicação aberta, de uma prática democrática, né? Que é muito raro no meio das pessoas, né? É muito raro, porque esses sistemas novos que vão aí, eles ficam selecionando pessoas o tempo todo. Tem empresa que contrata um profissional para ficar procurando pessoas o tempo todo que se enquadre no modelo cooperativo de equipe, tá?
Então, uma comunicação aberta, de uma prática democrática, uma atuação mais criativa, saudável, né, de cada pessoa, de cada elemento, evitando assim a cristalização de posições, a rotulação e deterioração das relações interpessoais. Então, aí é que a gente consegue uma equipe de trabalho, que não é tarefa muito fácil. Bom, e então vamos refletir sobre o autoconhecimento, tá? É autognose, né, que é chamado no modo técnico, tá? Gnose é sabedoria, né? Sabedoria própria, autognose seria mais ou menos isso. Então, o autoconhecimento. Um escritor evangélico sul-africano, John Maxwell, diz que em um dos seus livros que existem 3 coisas muito duras na Terra: o aço, o diamante e o autoconhecimento. E é de concordar, porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 11, né, verso 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, existem 4 áreas relativas a esse autoconhecimento. Eu sei e as pessoas também sabem. É comum muitas pessoas dizerem: minha vida é um livro aberto, né? Segundo fase, eu sei, mas as pessoas não sabem, tá? Acontece com todos. Um dia fala algo de você, mas você sabia que aquilo não era verdade, né? Então tem coisas que você sabe, todo mundo sabe. Tem coisas que você sabe, mas as pessoas não, tá? E tem coisas que eu sei, mas as pessoas também sabem, tá? Porque de igual forma, né, no interior, um dia alguém lhe disse que você tinha um certo costume, aí você nega, mas pensando melhor, depois você percebe que tinha aquele costume. Então você sabe, mas todo mundo também sabe. E o último, né, eu não sei e as pessoas também não sabem, mas Deus sabe, né? Então pensamos que conhecemos tudo sobre nós, mas estamos enganados. Deus, né, que nos conhece em tudo, Ele sabe tudo, e é tudo mesmo, né? Não é mais ou menos tudo, tá? Item, capítulo 10, a importância da boa comunicação, né? Como é importante nos comunicarmos bem e transmitir a mensagem do Senhor de tal forma que a mensagem consiga chegar com inteireza, né, naqueles que ela se destina, a fim de evitar erros, né, desvios de interpretação distorcida do que vai se dizer, da proclamação, tá? Então, naquilo que competir aos pregadores, precisamos fazer com que a palavra anunciada seja a palavra recebida, tá? E esta, por sua vez, com a graça de Deus, vai se tornar a palavra vívida. Então, essa comunicação aí, ela é essencial, né? E o que eu falo, às vezes o que eu falo não é o que a pessoa entendeu, ele entendeu outra coisa. Então, a comunicação é algo de extrema importância, tá? Então, a pregação da palavra de Deus, embora essencialmente deva ser inspirada e conduzida pelo Espírito Santo, também é um método de elocução, tá? Desse modo, o Espírito age por meio das faculdades humanas, né? Com todos os seus limites e potencialidades. Tem também as limitações humanas aí no meio, tá? E como método dessa forma de elocução, né, oratória sacra ou homilética, né, que é a arte de pregar o sermão, também pode ser composta de alguns recursos, de algumas técnicas que auxiliam no momento para que a mensagem seja verbalizada, tá? Como técnica de comunicação, a oratória sacra também trilha um caminho, tem um plano, né? Sabemos que toda comunicação tem o seu ponto de partida, chamado de agente emissor, e tem ainda o agente receptor, que é o outro lado que recebe, né, quem se destina a essa mensagem, e entre o emissor e o receptor, né, existe um espaço intermediário que é chamado de canal transmissor, tá? Em comunicação usa muito isso. Isso implica dizer que a comunicação, para acontecer, ela precisa de 3 elementos: o agente emissor, que é onde se origina a mensagem, tá?
pode ser um quadro, um cartaz, um vídeo, música, né? No nosso caso, o pregador, né? O canal transmissor, que é o meio que vai ser levado, transmitida a mensagem, né? O rádio, a televisão, estou usando aqui os equipamentos da internet e tudo, né? Visual, oral, estou usando visual e oral aqui, né? Então esse é o canal transmissor. E o agente receptor está aí do outro lado, são vocês, né? O objeto, destino da mensagem. No caso da pregação, a assembleia que está sendo dirigida. E assim a comunicação só pode acontecer se esses 3 elementos estiverem presentes e bem ungidos, né? Untados. Eles têm que trabalhar em conjunto, porque eu posso falar alguma coisa que você entender do outro jeito aí, tá? E entre no meio desse canal de transmissão, né? Então tem várias coisas que dependem dessa mensagem. E desses 3 elementos, apenas um pode ser controlado e trabalhado diretamente pelo pregador, que sou eu. O outro pode ser administrado conforme as circunstâncias, mas ainda foge do seu controle, que é o sistema. E por fim, o último, que é o receptor, não está sob o nosso controle. Eu não posso controlar vocês, né? Tornando-se isso imprevisível, né? Mas pode, em contrapartida, influenciar diretamente o pregador no seu anúncio. Eu posso melhorar, trabalhar as condições, a iluminação, a minha voz, meus gestos, toda, né, o texto, como é que eu vou colocar esse texto, se eu vou colocar o vídeo aqui, vou colocar o texto ali, o tamanho do texto, eu posso trabalhar isso para a mensagem chegar melhor em vocês. Percebe aí? O elemento do qual nós possuímos algum tipo de controle e pode realizar algum trabalho para melhorar a comunicação é você mesmo, eu mesmo, tá? Onde eu tenho controle é só desse lado, então tem que trabalhar isso. Então, para melhorar a transmissão de inúmeros modos, né, sobretudo a vida de oração, abertura para o Espírito Santo, mas também pode trabalhar a dicção, que a gente falou, né? A concatenação de ideias. Você lê muito, vai melhorar o seu vocabulário, a sua linguística, a pontuação, né? Pensamento, raciocínio lógico na exposição, tá? A maneira que se relaciona com a assembleia, a projeção da voz, o conteúdo da pregação, a postura, o gesto, né? E tudo mais, tá? Desse modo não se tem controle sobre a transmissão da mensagem e nem do receptor lá, tá? O pregador precisa desenvolver o máximo aquilo que lhe compete, que é o seu trabalho, que é ele mesmo, tá? Então precisa ser trabalhado isso. Então, o segundo elemento que se apresenta, sobre o qual não se tem muito controle, é o canal de transmissão. Isso deve-se ao fato de agentes exteriores que interferem positivo ou negativamente na pregação da palavra, né? Por exemplo, se o local onde acontece a pregação for muito quente, for barulhento, dispersivo, o som do microfone não for adequado, distração, então um bom equipamento de som é importante, né? As condições, todas as condições precisam ser consideradas. Então, além do pregador, ainda tem os líderes das igrejas, porque ele convida o pregador para ir lá. Então, constrói-se, por exemplo, a igreja que é construída na margem do lote, do lado de cá do lote, daqui é o vizinho. Então, não tem uma janela aqui, então não tem aquela ventilação cruzada, porque não tem uma abertura aqui, não tem uma abertura ali, elas são todas ali do mesmo lado, né? Então, a falta de ventilação, a falta de iluminação, a temperatura do ambiente, o ruído. Passei na porta de uma igreja ali, eles alugaram uma sala comercial que é bem larga e curta. Então eles colocaram o contrário assim. O problema é que a sala é de blindex transparente toda, não tem cortina nem nada. Então tem um púlpito dali e as pessoas todas sentadas, você passa na calçada, está vendo todas as pessoas sentadas ali. Então o nível de dispersão ali é altíssimo. Qualquer pessoa, qualquer carro, qualquer movimento que passa ali do lado, as pessoas estão do lado, só vira para o lado e olha e dispersa do pregador lá, que não tem o mínimo controle sobre a plateia do outro lado. Mas o ambiente podia ajudar, tá vendo? O meio podia ajudar.
Tudo isso pode comprometer a recepção da mensagem, né? Porque o canal por onde ela passa, podemos dizer, não distribui integralmente a mensagem, não está bem adequado para a mensagem. Então, um lugar muito dispersivo, como esse que eu exemplifiquei, pode desviar a atenção, né, da Assembleia para outras coisas, que não seja a palavra de Deus anunciada, o que também comprometeria a chegada e a acolhida da mensagem. A mensagem precisa ser pensada, estruturada. É muito difícil você pregar uma mensagem, você não pode ser repetitivo, né? Por outro lado, se a pessoa perdeu uma parte e não vai concatenar o assunto com o outro, e você não pode ficar repetindo, né? Então às vezes é até importante a gente repetir os pontos importantes de vez em quando. Aqui a gente usa essa estratégia de vez em quando também, né? Não repetitivo o tempo todo, mas os pontos mais importantes são repetidos aqui para isso, tá? Nesse sentido, por exemplo, eu não tenho controle sobre vocês, não sei como é que você está me assistindo agora. Você pode estar com o celular aí no ambiente não adequado, o cachorro está latindo, a mulher está chamando, vem jantar, e você vai jantar, bota o celular ali e continua, né, e dispersa e come a carne ali e não está vendo, né, e você perdeu um pedacinho aqui e já não vai, tá? Peraí, deixa eu só ir buscar água, você sai, deixa, então tudo isso, tá? Dispersa tudo, tá? Então, nesse sentido, cada pregação reserva uma novidade, porque cada assembleia vai receber de um jeito, tá? Essa mensagem pregada. E essa resposta da assembleia àquilo que é pregado vai influenciar o pregador também durante a programação, a pregação. Como a assembleia recebe e influencia de como o pregador vai se comportar. Se a plateia for boa, ele vai se empolgar e vai trazer mais informações e vai se esforçar, vai se concentrar melhor. Se ele se irritar com a plateia, ele vai boicotar, né? E vai ficar ruim para a plateia e vai ficar ruim para ele. Então, quando a assembleia dá uma resposta à pregação, às vezes a pessoa faz isso involuntariamente. A gente fala assim, não, mas pregador birrento, não tem isso não. A pessoa faz isso involuntariamente, a pessoa está pregando ali, né? Isso não aconteceu com vocês não, né? Aí as pessoas ficam saindo, tem um negócio de beber água lá no cantinho da igreja, aí vai um, vai outro, vai um, vai outro. De repente tem 20 pessoas andando lá dentro da igreja, vai para lá e vai para cá. E fala, puxa, mas o que eu estou fazendo aqui, né? Estou falando, as pessoas não estão nem aí, estão bebendo água toda hora. Deve ter gente que bebeu água 2 vezes, 3 vezes, porque esse tanto de gente se movimentando, né? Então lá o ambiente, o local, né, foi terrível. Então o pregador, se ele sentir que ele está sendo bem recebido, ele vai se concentrar, ele vai render melhor também, tá? Então isso acaba influenciando nele também. Ele pode se preparar para melhorar e também os outros lados também pode melhorar a comunicação. Se você tem mais recursos, né? Você tem recursos audiovisuais, você pode prender a atenção da pessoa mais, né? E por aí vai, tá? Com essas observações, fica evidente dizer que uma vez que não temos como controlar ou como prever as condições em que essa palavra será anunciada, estação, barulho, essas coisas, e como a palavra será acolhida, né, como é que as pessoas vão recebê-la, compete a nós, né, que vamos emitir a mensagem, os pregadores desenvolver, moldar, formar aquilo que nos restou para trabalhar. Nós nos preparar, né, ter mais o que oferecer. Então essa é a estratégia, tá? Nesse sentido, nós somos e precisamos ser cada vez mais matéria-prima de Deus, tá? E para ser utilizado aí nesse trabalho de pregar a palavra de Deus. Nós somos o barro de Deus, né, que Deus nos faz novos homens e mulheres a cada dia. Somos a argila do qual o divino oleiro vai moldando e formando, né, e conformando, dando forma à sua santa vontade. Que Deus nos dê graça e nós possamos continuar assim. Deus abençoe vocês. Até a próxima aula.